Eu sou a Karen Diniz, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. O tema de agora é realmente para quem quer começar os seus atendimentos, para quem quer colocar neuropsicopedagogia na prática, viver de neuropsicopedagogia, se transformar no neuropsicopedagogo de referência aí na sua região. E o tema de hoje do nosso NeuroPP em Foco é o roteiro perfeito para intervenção neuropsicopedagógica. Quem é que não quer o roteiro perfeito para intervenção neuropsicopedagógica, hein? Vamos combinar que é o sonho de todo neuropsicopedagogo. Eu gostaria muito de ter conhecido esse roteiro, de ter tido alguém me falando o que eu devia fazer na neuropsicopedagogia. Talvez, se eu tivesse alguém assim me contando esses segredos, eu não teria procrastinado tanto para começar os meus atendimentos e me tornar neuropsicopedagoga. Bom, mas antes disso, né? Então, qual que é a importância? O que a gente tem que entender primeiro, antes da gente chegar no roteiro? O que a gente tem que entender primeiro? O que é intervenção neuropsicopedagógica? Muita gente aqui deve estar chegando nova, talvez tenhamos muita gente aqui que nunca atuou, que não está atuando, tá? Então, primeiro a gente vai saber o que é a intervenção neuropsicopedagógica. Que existem 3 palavras mágicas no meu vocabulário. Tudo que eu faço, tudo que você precisa fazer para tornar as coisas o mais perfeito possível, para deixar as coisas o mais certo possível, são 3 palavrinhas mágicas: planejamento, estratégia e organização. Essas 3 palavras mágicas, elas não podem sair do vocabulário de um neuropsicopedagogo, de uma neuropsicopedagoga de autoridade, de referência. Então já salva essas palavras aí, porque é quase um mantra da Karen, NeuroPP Karen, já é um mantra aí: organização, planejamento e estratégia. Vocês vão me ver muito falando isso. E assim, gente, não tem como não ser essas 3 palavras mágicas, tá bom? Então, guarda essas 3 palavras mágicas: organização, planejamento e estratégia, tá bom? É quase um opa, mas é OP. Organização, planejamento e estratégia. Vamos lá. Pra gente começar, então, antes da gente falar do nosso roteiro perfeito, a gente precisa entender o que é intervenção neuropsicopedagógica. Bom, muitos profissionais confundem o momento de intervenção, o momento de avaliação. Então, assim, no atendimento, tá? No atendimento, vou falar clínico agora, existem 2 momentos de atendimento, tá? Existem 2 momentos. Existe o momento de avaliação, e nós temos uma sequência de sessões que, segundo o protocolo da neuropsicopedagogia, é uma sequência aí de 3 a 6 sessões de avaliação neuropsicopedagógica. E nós temos um momento de intervenção, e aí você não tem um número mínimo, um número máximo de sessões para você desenvolver. Vai depender da necessidade do seu paciente, da sua estratégia, né? Mas o protocolo nos fala isso: 3 a 6 sessões de avaliação e as sessões de intervenção. Bom, o que mais que nós temos no nosso protocolo, né? A avaliação vai ser um momento que você vai avaliar. Mas avaliar o quê? Avaliar as habilidades que são requisitos e pré-requisitos para a aprendizagem. Porque o nosso objetivo de avaliação é entender como que o sujeito, que é o nosso paciente, se relaciona com o processo de aprendizagem, como estão as funções cognitivas, as habilidades acadêmicas básicas, né? E esse processo todo de aprendizagem, como ele se relaciona com isso, como que ele percebe essas aprendizagens no mundo, tá? Já no processo de intervenção, nós vamos estimular cognitivamente esse nosso paciente. Nós vamos realizar intervenção na estimulação das habilidades acadêmicas básicas, estimulação nos requisitos e pré-requisitos da aprendizagem, nas funções cognitivas, tá? Então, ficou claro isso? Que a avaliação, nós vamos coletar dados a partir de testes, né?
quantitativos e qualitativos, testes padronizados com score, nós vamos ver uma pontuação, nós vamos avaliar o nosso paciente e a sua relação com a aprendizagem. Na intervenção, nós vamos estimular, nós vamos desafiar, nós vamos trazer sessões que façam com que a flexibilidade cognitiva, as funções cognitivas entrem em ação e assim a gente vai ampliar os processos sinápticos, aumentar as redes neurais de conexão e modificar a estrutura cognitiva. Essa é a função da intervenção neuropsicopedagógica, tá? Então, como a gente vai falar de intervenção, a gente tem que entender que a intervenção neuropsicopedagógica, ela tem vamos dizer assim, duas características fundamentais, tá? A intervenção neuropsicopedagógica, ela tem duas características fundamentais. A primeira característica fundamental é essa questão da estimulação cognitiva, né? Onde nós vamos criar uma estratégia, desenvolver um planejamento, um plano, né, de intervenção neuropsicopedagógico e elaborar os planos de sessão, onde nós vamos estimular cognitivamente para que o nosso paciente desenvolva habilidades que ele ainda não tem, potencialize as que ele já tem. Então, ele vai desenvolver habilidades novas e potencializar as habilidades que são necessárias para a aprendizagem, tá? Isso é a estimulação cognitiva, né, na parte da intervenção. Mas a intervenção, ela também pode ter um caráter de reabilitação, tá? De reabilitação cognitiva. E o que é essa tal reabilitação cognitiva? Bom, a reabilitação cognitiva, o próprio nome já diz, né? É reabilitar. Então, a primeira estimulação que a gente faz e que a gente chama comumente de intervenção neuropsicopedagógica, a gente vai buscar desenvolver funções cognitivas, certo? Ampliar e modificar a estrutura cognitiva. Então, essa ampliação, essa modificação, esse desenvolvimento de habilidades é como se nós estivéssemos habilitando o sistema nervoso daquele sujeito para desempenhar uma atividade, para desempenhar uma habilidade, tá bom? Como se nós estivéssemos dando uma habilitação inicial. Agora, quando que a gente trabalha com reabilitação? Reabilitação é habilitar de novo. Lembra o re? O re, ele tem essa conotação de fazer de novo, né? Por exemplo, a reciclagem, né? É você pegar o ciclo daquele útil, né, da vida útil daquele material, seja ele, por exemplo, um plástico, e dar um novo ciclo, uma nova vida útil, uma reciclagem. É isso, literalmente, a palavra reciclagem. Você já tinha parado para pensar que é um ciclo novo? É bem isso, gente. E a reabilitação nada mais é do que habilitar novamente algo que foi perdido, algo que está se perdendo, algo que está diminuindo, tá? E quando isso acontece? É muito comum a gente trabalhar a base da intervenção na estimulação, no desenvolvimento, nas fases infantis, né? Criança, adolescente, né? E jovens adultos. E a reabilitação, ela vem já com a maturidade, né? Os adultos, os idosos, ou quando alguém sofre alguma lesão e perde ou tem alguma habilidade cognitiva comprometida, a gente busca reabilitar. Então você vai, o neuropsicopedagogo, ele pode fazer a reabilitação cognitiva, tá? Nesses critérios. Isso é reabilitar, é você habilitar novamente, tá? Então, por que eu quis trazer isso para vocês? Para ficar bem simples, porque muita gente, às vezes eu falo intervenção, e a pessoa pensa que não pode fazer essa intervenção cognitiva com adultos, com idosos, quando alguém perdeu alguma habilidade. Mas, na verdade, a gente também trabalha com reabilitação. E a única diferença da habilitação, né, da intervenção para a reabilitação, é que a reabilitação, ela não deixa de ser intervenção. Ela é uma intervenção cognitiva, ela é uma intervenção neuropsicopedagógica, mas
A diferença é que o sujeito já tinha aquela habilidade, ele já tinha aquele potencial desenvolvido, por algum motivo aquilo se perdeu e a gente precisa entrar com a reabilitação, tá? Ficou claro, gente? Então, tudo, né? Tanto a intervenção inicial quanto a reabilitação, ambas são parte da intervenção neuropsicopedagógica. E aí, como muitos de vocês já sabem, eu sou Nossa, eu ia falar a tia do dicionário, tô velha mesmo, meu pai. Mas eu sou a maluca do dicionário, adoro os conceitos das coisas, adoro trazer esses conceitos e nivelar conceitos para que, quando eu falo uma coisa, vocês consigam entender exatamente o que eu tô querendo dizer, né? Sem ter que ficar imaginando qual é o conceito daquilo e tal. E eu trabalho muito com conceitos, né? Vocês sabem. E eu trouxe para você o conceito de intervenção. Afinal de contas, o que é essa bendita intervenção neuropsicopedagógica, né? É intervir com neuropsicopedagogia. Mas o que é intervenção, então? Ó, eu peguei aqui alguns termos, né, do conceito de intervenção. Então, é uma ação sobre algo que acarreta reações diretas ou indiretas, é um ato, né? Intervenção é um ato de se envolver em uma situação para evitar ou incentivar que algo aconteça. Então, isso é intervenção, é uma alteração do estabelecido. Quando que a intervenção neuropsicopedagógica ela vai alterar algo estabelecido? Quando a gente consegue desenvolver flexibilidade cognitiva, quando a gente consegue criar novas sinapses, novos caminhos sinápticos, e isso gera, né, uma alteração do que já está estabelecido para que haja uma modificação, uma ampliação de estrutura cognitiva. Então, a intervenção é uma interação. Por quê? Porque eu não posso intervir para ninguém, para o além, sozinho, eu tô intervindo aqui, mas intervindo com o quê? Então tem que ter uma interação, e a interação da intervenção tá entre você, o seu paciente, você e o seu grupo de pacientes, se a gente falar em neuropsicopedagogia institucional. A intervenção, ela também é uma intermediação, uma interferência, uma contribuição. Isso quer dizer o quê? Quando eu planejo uma intervenção neuropsicopedagógica, eu vou trazer atividades para o meu paciente, mas eu também vou intervir para que ele tenha melhores resultados. Eu não vou intervir para fazer, para dar a resposta. Não, eu vou intervir para que ele possa chegar aos resultados. E normalmente, vou te dizer, hein, não existe um resultado só, ou se existe um resultado só, não existe uma maneira única de se fazer. E qualquer tentativa por parte do meu paciente que leve ele a desenvolver caminhos novos, meios novos, isso chama flexibilidade cognitiva e faz parte do intuito da intervenção neuropsicopedagógica, tá? Então, é muito importante a gente entender esse conceito todo do que é intervenção, porque quando a gente entende o conceito, quando a gente entende o que é no todo uma intervenção, é muito mais fácil da gente elaborar, da gente desenvolver, da gente colocar na prática essa intervenção neuropsicopedagógica, tá? E aí a gente já desmistifica a questão de achar que tem uma distinção entre intervenção neuropsicopedagógica e reabilitação cognitiva, reabilitação neuropsicopedagógica, tá? A diferença é que a intervenção, ela vai ser sempre intervenção, sempre, as duas questões vai ser intervenção, mas a gente tem uma possibilidade de ser uma habilitação, um desenvolvimento, e a gente tem uma oportunidade de atuar com uma reabilitação, que é habilitar novamente, tá? Principalmente em populações mais idosas ou um público-alvo, pessoas que por algum motivo perderam alguma habilidade, seja por um trauma, seja por uma questão neurológica, né? Enfim, vários fatores podem causar a necessidade dessa reabilitação, tá? Então, por que é importante a gente entender todo esse contexto para a gente poder aproveitar o roteiro perfeito da intervenção? Porque aí quando a gente sabe exatamente o que é a intervenção, quais são as finalidades dessa intervenção,
quem pode receber esse processo interventivo? Fica muito mais fácil da gente desenvolver o processo, né, de intervenção neuropsicopedagógica, desenvolver um protocolo de intervenção. E aí eu vou falar um pouquinho para você do protocolo de intervenção da neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia, ela tem um protocolo que consta lá na nota técnica número 2 da SBNPP, que diz o seguinte, que nós podemos realizar intervenção neuropsicopedagógica de 1 a 2 vezes por semana. Se for 2 vezes por semana, tem que ter um intervalo de pelo menos um dia entre um encontro e outro. Por exemplo, eu quero atender na terça e na quinta, ou na segunda e na quarta, na segunda e na sexta, na terça e na sexta, tá? Tem que ter um intervalo de um dia. E o protocolo também nos pede que essas intervenções sejam no máximo de 50 minutos. E aí eu falo para vocês o seguinte, no máximo de 50 minutos não quer dizer que vai ser sempre de 50 minutos. Porque se a gente está falando em intervenção com bebês ou intervenção com crianças menores de 6 anos, eles não têm uma maturidade neurobiológica para aguentar processos interventivos, mesmo que terapêuticos, muito tempo. Então, dependendo, você pode fazer ali entre 30 minutos, 45, 40, tá? Vai depender muito da sua estratégia para o seu público-alvo. Como eu trabalho com crianças e adolescentes, a faixa etária maior ali que eu trabalho é dos 7 aos 14 anos, eu faço intervenções de 50 minutos, tá? E assim, quais são os benefícios dessa intervenção? Então, os benefícios é que é por meio da intervenção que a gente vai desenvolver habilidades, né, para o sujeito, para ele ampliar as suas funções cognitivas. Então, assim, a intervenção neuropsicopedagógica não é reforço escolar, não é aula particular, não é sala de recurso multifuncional, tá? A intervenção neuropsicopedagógica, ela vai atuar de maneira a estimular as funções cognitivas, as habilidades acadêmicas básicas, para que esse paciente ele possa consolidar as suas aprendizagens, ele possa criar, né, sabe que o nosso corpo todo ele tem uma memória que a gente chama que é memória muscular, né? Muitas coisas a gente faz por meio da memória muscular. E acreditem ou não, o nosso sistema nervoso ele também tem essa memória muscular. E quando a gente faz coisas na rotina, que a gente não pensa sobre, não delibera sobre, ele tem um caminho único. Ele não procura novas conexões. E isso pode estagnar a nossa estrutura cognitiva. Por isso que a gente precisa sempre estar em constante aprendizado, desafio, vendo coisas novas, ouvindo coisas novas, lendo, né? Enfim, trabalhando com esses estímulos para que as nossas funções cognitivas, nossas sinapses, elas busquem novos caminhos, elas se ampliem, elas se amplifiquem, tá? E a neuropsicopedagogia, a intervenção é isso, é você fazer com que esses caminhos novos sejam desenvolvidos, com que as funções cognitivas, muito em especial as funções executivas, e aí eu gosto de falar bastante da flexibilidade cognitiva, resolução de problemas, tomada de decisões, que ela seja muito estimulada, porque é muito importante para a nossa autonomia que essas funções elas estejam bem desenvolvidas, tá? Então a gente vai trabalhar isso na neuropsicopedagogia. Cara, isso quer dizer que eu não vou trabalhar componente curricular, quer dizer que eu não vou alfabetizar na neuropsicopedagogia, quer dizer que eu não vou ensinar matemática na neuropsicopedagogia? Não. Mas a neuropsicopedagogia trabalha com habilidades, requisitos e pré-requisitos para aprendizagens em geral e habilidades, desenvolvimento de habilidades acadêmicas básicas. E as habilidades acadêmicas básicas, elas englobam a leitura, a escrita e a matemática, o raciocínio lógico matemático.
Isso não quer dizer que você vai dar aula particular. Isso não quer dizer que o teu foco é trabalhar o conteúdo da matemática. O teu foco não é esse. O teu foco é ampliar a cognição, é criar mecanismos, criar estratégias que desenvolvam esse sujeito para quando ele se deparar com o componente curricular, a estrutura cognitiva dele vai estar pronta para receber aquele componente curricular. A estrutura cognitiva ela vai estar preparada. É como se fosse o seguinte, como se a gente fosse, a neuropsicopedagogia fosse arar a terra. O nosso sistema nervoso é como se ele fosse a terra, o solo para o plantio. E o plantio é a semente é o componente curricular. A semente lá é o componente das ciências, tem uma sementinha da matemática, né? Enfim, isso seria o componente curricular, seria a semente. A aprendizagem é a semente brotar e crescer, né? Dar frutos e tal. Consolidar naquele solo, né? Porque esse solo, você joga uma semente, o solo não tá fértil. Então ele não vai consolidar aquela aprendizagem. Ele não vai dar fruto para aquela semente, certo? Então a neuropsicopedagogia é como se a gente estivesse trabalhando essa estrutura cognitiva, esse solo, para que qualquer semente, qualquer conteúdo, qualquer componente curricular entre ali e ele tenha o preparo para conseguir armazenar e consolidar. Tá? Se a gente for pensar na teoria de Piaget, é mais ou menos isso. A todo tempo, todos nós estamos entrando em processo de equilibração. O que é o processo de equilibração? Existe um momento da assimilação, que é quando a gente entra em desequilíbrio com o meio, quando a gente recebe um estímulo novo, quando a gente se depara com um conhecimento novo. O que acontece? Se a minha estrutura cognitiva, ela não tem preparo para receber aquele conhecimento, para assimilar aquele conhecimento, esse conhecimento vai se perder. Agora, se eu já tenho, né, uma ponte ali, já estou com aquela estrutura cognitiva preparada para receber conhecimentos novos, o que vai acontecer? Eu vou ficar em desequilíbrio, vou continuar recebendo o estímulo, vou receber o estímulo, vou entrar no processo de assimilação. Vai chegar um dado momento que a minha estrutura cognitiva vai receber aquele conhecimento, vai receber aquele estímulo, vai acomodar e aí chama o processo de equilibração. A acomodação de um conhecimento novo na nossa estrutura cognitiva, ela gera modificação de estrutura cognitiva, ela gera consolidação da aprendizagem. E é isso que a gente precisa fazer na neuropsicopedagogia, preparar essa estrutura cognitiva para ela conseguir consolidar aprendizagens. E a gente tem que lembrar que aprendizagens não é diferente de aprendizagem escolar. A aprendizagem escolar é um tipo de aprendizagem, mas a neuropsicopedagogia não trabalha apenas com a aprendizagem escolar. Nós trabalhamos com a aprendizagem, com a neuroaprendizagem. A neuroaprendizagem é a nossa capacidade de consolidar, constituir conhecimentos e utilizar esses conhecimentos para a nossa vida. Então, a neuroaprendizagem, ela nos proporciona, além do conhecimento, além da aprendizagem, além da capacidade de convivermos nessa sociedade que a gente vive hoje, a neuroaprendizagem, ela também nos proporciona qualidade de vida, autonomia, capacidade de tomada de decisões, capacidade de realização de tarefas. Então, tudo isso de gerenciamento de projetos, de gerenciamentos de informação. Então, isso são aprendizagens. Uma pessoa que tem uma estrutura cognitiva preparada para receber qualquer sementinha, qualquer estímulo, qualquer aprendizagem, ela vai se desenvolver em todas as áreas da sua vida. E é isso que a gente deseja para os nossos pacientes na neuropsicopedagogia. Ah, Karen, achei que era só alfabetizar. Não, a gente não alfabetiza dentro da neuropsicopedagogia. Mas como nós estimulamos a habilidade de leitura e escrita,
vai chegar um momento em que aquele paciente vai ler e vai escrever. A gente não ensina matemática, mas como a gente trabalha com habilidade lógico-matemática, e aí lógico-matemático não é só continha, não é só tabuada, lógico-matemática é noção de tempo, noção de espaço, visão espacial, formas geométricas, tempos e medidas, né? Todos os tipos de medidas, formas, volume, tudo isso, sequência lógica, dia, noite, cedo, tarde, ontem, amanhã, semana passada, mês passado, tudo isso é raciocínio lógico matemático. E também questões de resolução de problema, tomada de decisões, tudo isso faz parte dessa habilidade que nós vamos desenvolver dentro da intervenção neuropsicopedagógica. Bom, então assim, para que a gente possa, né, desenvolver todas essas habilidades, para que a gente possa desenvolver o roteiro perfeito da intervenção neuropsicopedagógica, eu precisava que vocês tivessem essa visão geral do que é a intervenção, de todo o processo de intervenção, do que é a intervenção, do que é a reabilitação, do que se faz na intervenção, mas também o que não é intervenção. Então a gente viu que intervenção não é reforço escolar, intervenção não é aula particular, intervenção não é sala de recursos multifuncional. Intervenção neuropsicopedagógica é desenvolvimento e reabilitação de funções cognitivas. Tá? Nós vamos trabalhar com as estruturas cognitivas. É por isso que eu gosto muito de trabalhar com conceitos lúdicos dentro da intervenção. E aí eu uso jogos, eu uso música, eu uso histórias, eu uso brinquedos, eu uso o que eu puder usar dentro da ludicidade para desenvolver todas as habilidades que são requisitos e pré-requisitos para a aprendizagem. Veja só, que o objeto de estudo da neuropsicopedagogia é entender a relação do sistema nervoso com a aprendizagem. Não é ensinar português, matemática, ciências, história, geografia, inglês, arte, educação física, música. Não é ensinar componente curricular. Porque para ensinar componente curricular, a gente tem a escola, né? A escola tem a função de ensinar o componente curricular. Para ajudar na dificuldade de um componente curricular, de uma aula, uma defasagem escolar, nós temos os professores particulares. Agora, para trabalhar ampliação cognitiva, né? Habilitação, reabilitação cognitiva, nós temos a neuropsicopedagogia, tá? Nós temos a neuropsicopedagogia. Bom, então, bora pro checklist, né, do roteiro perfeito. O que você precisa para você desenvolver um roteiro perfeito de intervenção neuropsicopedagógica? Primeiro passo, primeira coisa que você precisa, conheça os protocolos de intervenção neuropsicopedagógicos. Saiba o que é a neuropsicopedagogia, o que não é, o que pode, o que não pode, quanto tempo de duração, quantos dias na semana. Tudo isso faz parte do protocolo de intervenção. Quando vai ser reabilitação, quando vai ser desenvolvimento de potencialidade, quando vai ser desafio. Entenda o protocolo, conheça esses protocolos para você desenvolver o seu roteiro perfeito, sua intervenção perfeita. Se você conhecer os protocolos de intervenção, você vai desenvolver um plano de intervenção perfeito. Segundo passo, conheça as bases para saber o que pode e o que não pode. Ele é quase um 1.1, né, do primeiro passo, porque se você conhece os protocolos, você conhece as bases da neuropsicopedagogia. Conhecendo as bases, você sabe o que pode, o que não pode, como não pode. Então é muito importante a gente conhecer, tá, os protocolos e conhecer as bases da neuropsicopedagogia. Terceiro, elabore um plano de intervenção específico para o seu atendimento. Por exemplo, se você está atuando de maneira clínica, você tem que saber quais são as necessidades do seu paciente para você elaborar um plano específico de intervenção para ele. Porque se você elaborar um plano genérico ou um plano para o paciente A, mas aplicar no paciente Y,
não vai trazer resultados para o paciente Y, não vai ajudar no desenvolvimento do paciente Y. Então, você tem que fazer um plano específico. Agora, se você está trabalhando com grupos, desenvolva um plano específico para aquele grupo. Entenda as demandas, as necessidades daquele grupo. Você não vai atuar individualmente dentro do grupo, mas você consegue ver demandas do grupo para você desenvolver o plano de intervenção. E esse plano de intervenção do grupo A não vai ser o mesmo plano de intervenção do grupo C, não vai ser o mesmo plano de intervenção do indivíduo no atendimento clínico, tá? Cada um vai ter o seu plano específico e é assim que você desenvolve uma intervenção perfeita, tá? Passo 4. Elabore planos de sessão específicos. Aqui, muitos profissionais ficam doidos comigo, inclusive meus alunos quando chegam, tá? Já vou explicar por quê. Porque muitos profissionais acham que basta apenas um roteiro das sessões que você vai realizar, do número de sessões, das habilidades que você vai trabalhar e pronto, você não precisa mais nada. Mas lembra que eu falei que nós temos 3 palavrinhas-chave, 3 palavrinhas que são um mantra. O mantra do NeuroPPCAR e o mantra do método Karen Denise. Organização, planejamento e estratégia. E a gente só tem organização, planejamento e estratégia desenvolvendo planos, desenvolvendo estratégias, desenvolvendo documentos organizados, certo? Certíssimo, né? E não discordem. Então, quando você tem um plano de intervenção, você tem uma visão geral. Vamos imaginar como um calendário. Você tem o calendário do mês. Então, você tem uma visão geral do mês, certo? Você tem uma visão geral do mês. Aí, você tem o seu planner semanal, que é o destaque da semana. E aí, naquele destaque da semana, você vai colocar as coisas mais importantes que você vai realizar naquela semana. Mas você não tem o atendimento diário, o controle da agenda diário. Na terça-feira, tal hora isso, tal hora isso, de manhã isso, à tarde isso, na quarta-feira já muda, já é outra coisa aqui, tarará. Não é assim que a nossa vida funciona? Tal coisa, tal coisa. Então, a gente tem os destaques, a gente tem os segmentados, os segmentos. E no planejamento, tanto de avaliação quanto de intervenção, não basta apenas eu ter um planejamento do todo. Eu preciso desenvolver o plano de cada sessão de intervenção. Por quê? Porque é no plano da sessão de intervenção que eu vou estipular o meu objetivo geral, né? Eu tenho meu objetivo geral, que está embasado geralmente na queixa inicial. E aí eu vou ter o meu objetivo específico de cada sessão. E dentro desse objetivo específico de cada sessão, eu vou ver qual é a área cerebral que eu vou atuar, quais são os subprocessos cerebrais que vão ser abordados dentro do processo principal, quais serão os instrumentos que eu vou utilizar e com qual finalidade, porque existem instrumentos que eu posso usar o mesmo instrumento com finalidades diferentes. Então, eu vou mensurar tudo isso aonde? No meu plano de sessão. Então, não pule essa etapa se você quer desenvolver uma intervenção perfeita. Não deixa para fazer sessão com o que tem na hora que deu, do jeito que foi, porque isso não é construção de autoridade, isso não traz resultado para o seu paciente e isso foge do nosso mantra: organização, planejamento e estratégia. E a gente precisa dessas 3 palavrinhas para que o nosso paciente tenha resultado dentro do atendimento de intervenção neuropsicopedagógica, tá? Então, desenvolva planos específicos para cada caso, para cada paciente, para cada grupo. Planos de sessão de intervenção, não só o plano genérico. Vão ser 10 intervenções, dia tal, dia tal, dia tal. Nesse dia aqui eu vou trabalhar atenção, nesse dia aqui eu vou trabalhar funções executivas, aqui eu vou trabalhar praxia, aqui eu vou trabalhar leitura. Não faça isso, tá? Desenvolva os planinhos de sessão de cada sessão.
Assim você consegue ter uma visão melhor do que você está fazendo e, se for necessário, é mais fácil adequar as estratégias, sabe por quê? Porque às vezes você precisa modificar um atendimento, às vezes você precisa incluir uma área ou intervir novamente numa mesma área e você não lembra o que você já fez, o que você já usou, porque você não tem o registro disso. Então, faça esse planejamento, é muito importante, tá? Vai ser tudo que você planejar você vai fazer? Tudo que você planejar vai dar certo? Não, saiba disso. Planejamento é pra gente ter, mas é pra gente tentar seguir ao máximo. Mas se houver necessidade de adequação, é muito mais fácil de adequar quando você já tem o planejamento pronto, tá? Plano da sessão pronto. Então, vamos lá. Quinto passo, ó, que eu acabei de dar o spoiler. Faça correção na rota, caso necessário. Quando você tem um planejamento, você tem organização, planejamento, estratégia. Você tem um ponto A, você quer chegar num ponto D. Você vai traçar um planejamento, uma estratégia para chegar onde você deseja, certo? Então, quando você está bem planejado, quando você tem essa organização, quando acontece algum desvio no meio do caminho, que você precisa recalcular o trajeto, o próprio GPS também fala isso, né? Recalculando a rota, quando a gente precisa recalcular a rota, fica fácil, porque aí a gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe da onde a gente saiu, para onde a gente quer chegar e a gente sabe aonde a gente está, tá? Então, assim, é muito importante que você entenda e recalcule essa rota quando necessário. Mude esse trajeto quando necessário. Mas quando você tem esse planejamento, quando você tem a organização, quando você tem a estratégia, fica muito mais fácil de visualizar essas necessidades. Não é aquela coisa assim que parece ao Deus dará aleatório, tá bom? A gente tem tudo certinho. E o sexto passo da intervenção perfeita é dê a devolutiva. Porque muita gente acha que só precisa da devolutiva na avaliação, no final do processo de avaliação. Mas não, no final de um processo de intervenção, e quando é esse final de processo de intervenção? Quando você faz lá um bloco de sessões, quando o teu paciente fecha um pacote, é importante você dar uma devolutiva. E se você tem um paciente que não fechou pacote, mas que está fechando ali, ele está contínuo, com atendimento contínuo, pega um tempo, cada 2, 3 meses, né? Por trimestre ou por semestre, faça um momento de devolutiva para a família entender o que se passa ali dentro da intervenção. Então é muito importante você ter a devolutiva. E como que você vai dar a devolutiva? Quando você tem planejamento, quando você tem registro do que você fez em cada sessão. Aí você teve um objetivo para cada sessão, você teve um objetivo no plano todo e você teve um resultado. E esse resultado você consegue dar essa devolutiva para as famílias. Isso mostra o teu compromisso, isso mostra o seu comprometimento, a sua responsabilidade e, acima de tudo, a sua autoridade em neuropsicopedagogia. Então, é muito importante que você faça, né? Siga esses passos, vamos recapitular. Conheça os protocolos de intervenção neuropsicopedagógicos, conheça as bases para você saber o que pode e o que não pode. Elabore o plano de sessão, o plano de intervenção específico, aquele plano geral, onde vai te dar o mapa total, né? Toda a visão geral da tua intervenção. Elabore o plano de sessão específico de cada sessão, que vai te dar a estratégia que você precisa para atuar na neuropsicopedagogia. Faça correções de rota, porque você não está escrevendo na pedra, que não pode mudar, né? Deus escreveu os mandamentos, 10 mandamentos na pedra. Por quê? Porque não é para mudar. Agora, você vai escrever no computador, é muito fácil você abrir um arquivo e editar, modificar. Então, faça adequações quando necessário, altere caminhos, porque às vezes você começa com o paciente e você acredita que o paciente tem um perfil X e você desenvolve um plano em cima daquele perfil. E de repente o paciente está ali com você e você percebe que o perfil dele é outro e você precisa modificar, porque ele já não está engajado, ele não está motivado, você viu que o centro motivador dele não era exatamente aquilo que você tinha esperado. Então modifique a rota, está tudo bem modificar essa rota. E por último, dê sempre a devolutiva, né? Que seja
no final do pacote, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, dependendo do tempo que esse paciente vai ficar com você. Então, dê sempre essa devolutiva, porque é muito importante, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse conteúdo aí é um conteúdo que eu amo, que eu adoro falar sobre intervenção, sobre os roteiros, o que a gente pode fazer. Por quê? Porque a gente precisa consolidar essas bases para a gente poder atuar com neuropsicopedagogia e atuar com segurança, tá? Eu fico muito feliz que você está aqui acompanhando, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? Essa live, ela não vai ficar gravada, ela vai ficar 24 horas disponível e depois a gente vai tirar do ar, porque ela vai... provavelmente vai para o Clube da NeuroPP ou vai para a autoridade, mas não vai ficar disponível a live. Então aproveite, se você não assistiu, você tem, né, aí 24 horas para assistir, amanhã eu vou tirar lá do ar, tá? E eu espero que realmente esse conteúdo possa fazer com que você, aí onde você está, se torne um transformador de vidas, comece a colocar a neuropsicopedagogia em prática e colecione muitos sorrisos de aprendizagem, porque esse é o meu objetivo, essa é a minha missão com esse canal, com todo esse conteúdo que eu trago pra você. Um mega beijo, um super beijo e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.